Olá, gente! Eu sou a Bia, eu sou artista e educadora e eu vim hoje aqui dar uma oficina para vocês. Queria muito que a gente estivesse se encontrando presencialmente, mas como nesse momento a gente precisa cuidar da nossa saúde e cuidar das pessoas que estão à nossa volta também, a melhor forma da gente poder se conhecer vai ser de forma virtual mesmo. Então, só para introduzir, a oficina de hoje vai ser sobre uma técnica que eu amo, que chama Stencil, e ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai descobrir o que é o Stencil, afinal de contas, quem são os artistas que normalmente usam essa técnica, e a gente vai aprender também como produzir os nossos próprios stencils para a gente fazer as nossas pinturas, as nossas criações, em casa mesmo, com o material que a gente tem. E na segunda parte, eu vou propor para vocês um exercício prático, a partir do trabalho de um artista muito legal. E a gente vai explorar as cores, as texturas da nossa casa, através desse stencil. Não entendeu nada do que eu falei até agora? Fica calmo, respira fundo, que até o final da oficina de hoje, a gente vai sair daqui sabendo tintim por tintim do que é essa técnica e como que a gente pode usar ela no nosso dia a dia. Vamos lá? O stencil, ou melhor, a matriz do stencil, ela pode ser feita com vários materiais diferentes. Eu separei aqui alguns para mostrar para vocês. A gente tem, por exemplo, uma matriz de papel, que a gente pode fazer recortando com uma tesoura. A gente tem matriz de papelão, que ela é um pouquinho mais grossa, legal para quando você quer fazer coisas maiores ou que você precisa de uma firmeza maior. Tem stencil de acetato, que é tipo um plástico. Tem stencil de plástico também. Esse aqui, por exemplo, é um que eu tenho certeza que vocês já viram, ou se vocês não viram, o pai de vocês via muito isso aqui. Isso é tipo, como se fosse uma régua. E aí, nessa régua, a gente tem todo o abecedário aqui vazado. E aí, normalmente, a gente usava isso para trabalhos escolares, para fazer cartaz, porque era só você colocar em cima do papel, e aí, quando você passava o lápis ou a tinta por cima, a letra saía perfeitinha, quase como se fosse uma impressora. Muito legal. E assim, o stencil foi sendo usado ao longo da história para vários processos de impressão ou de gravação, de gravura diferentes. E aí, como que funciona, né, o stencil? Você vai pegar uma matriz, tá vendo? É uma matriz que ela é vazada, e aí a gente consegue gravar uma superfície ou um papel colocando a matriz em cima do papel. E a gente vai pegar um pouco de tinta, um tipo de pigmento. Pode ser tinta ou pode ser lápis, pode ser giz, qualquer coisa que pinte, né? Que você consiga colorir uma determinada superfície. E aí, quando você coloca, então, a matriz em cima dessa superfície e vem com essa tinta ou esse pigmento, você colore só a parte que é vazada da matriz. Então, aqui, por exemplo, nessa matriz de letra A, quando eu coloco ela sobre o papel, essa parte em volta do A não colore, porque ela fica tampada. O que vai colorir é o vazado. E assim a gente vai fazer alguns testes, e aí vocês vão poder me acompanhar, vão fazendo aí na casa de vocês, pra gente poder entender melhor como é que funciona. Então, o que a gente vai precisar para poder fazer o nosso stencil? Super simples. Um lápis, que eu vou pegar aqui o meu lápis. Um lápis normal, um lápis de escrever. E uma folha de papel normal. Eu já peguei a minha aqui também. E aí, o que a gente vai fazer? Pensar um desenho qualquer, para poder colocar, né, desenhar nesse papel. E depois a gente vai recortar para poder produzir a nossa matriz. Então, a dica aqui é fazer um desenho mais simples. Um desenho que seja só a silhueta de alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou desenhar uma andorinha. E aí, para eu desenhar minha andorinha, eu preciso fazer o olhinho, os detalhes das penas, detalhes do bico? Não. Por quê? Na hora que eu vier com a tesoura recortando essa andorinha, esses detalhes que estão no meio do desenho, eles vão se perder. Então a dica é,
Na hora que escolher um desenho, você vai desenhar só o contorno dele, que é essa silhueta dele, entenderam? Vamos fazer junto para ver se fica melhor a compreensão. Vou desenhar aqui então minha andorinha, fazer primeiro a asa dela, a cabeça com o bico. Tô fazendo como se eu estivesse olhando para ela de cima. Asa bem grandona. O rabinho dela. E é aquilo que eu falei. Só o contorno dela. Poderia fazer as penas aqui, poderia fazer o detalhe do olho, o bico, mas não é a ideia agora. A ideia é a gente ter só o contorno. Por quê? Com o desenho pronto, a gente vai pegar uma tesoura e vai recortar essa matriz exatamente na linha do desenho. Vamos lá. Eu gosto de fazer um buraco aqui assim no meio para ficar mais fácil. E aí, a gente vai recortando exatamente aqui na linha. Vai com paciência, com cuidado, porque isso faz parte do processo também. Quanto mais cuidado você tiver para produzir essa matriz, melhor vai ser o seu resultado final. Enquanto eu vou recortando aqui, a gente pode ir conversando um pouco sobre a história do stencil. Vocês sabem aonde que o stencil surgiu? Tem um palpite? Então, o stencil surgiu lá na China há muitos e muitos anos atrás. Mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Pra você ver, a gente está em 2021. Pro ano 100, e é muita coisa. É muita coisa. E já lá naquela época, as pessoas já utilizavam essa técnica que a gente está fazendo aqui agora para poder produzir as suas artes. E assim, a técnica foi evoluindo, e hoje em dia a gente tem artistas urbanos que vão usar o stencil para poder produzir os seus murais. Vocês já viram na rua alguns grafites? Muitos artistas que vão para a rua para fazer esse tipo de pintura usam o stencil, porque o stencil é uma técnica mais rápida de pintura. E além disso, temos artistas que usam stencil para poder tingir tecido, para criar estampas, para tingir, que mais? Bolo. Já vi artista usando stencil, tipo esse aqui, para fazer bolo. Olha só. São muitos usos. Por isso a gente tem que usar a criatividade. Agora que o meu stencil tá pronto, recortado, eu vou pegar um negocinho de vidro. Você pode pegar um prato, pode pegar um pedaço de isopor, o que você tiver aí. É que eu só tenho esse quadradinho aqui de vidro para usar. Você vai colocar um pouquinho de tinta. Eu tô usando uma tinta PVA, que é uma tinta para artesanato, que é a tinta que eu tenho aqui. Mas assim, qualquer coisa que você tiver em casa funciona. Vou até pegar com a mão aqui. A tinta tá difícil de sair. Então, ó. Botar aqui a minha tinta pra gente usar. E não precisa ter medo de tinta não, tá? Tinta faz lambança mesmo e tal, mas água e sabão existe pra isso, pra limpar. Então, vai despreocupado que a gente vai começar aqui a usar. Eu peguei esse rolinho aqui porque eu acho que o rolinho, ele torna o trabalho um pouco mais fácil.
Então eu vou passar o rolinho aqui em cima da tinta, pegar um pouco dessa tinta e vou escolher uma posição para o meu pássaro e vou pintar. Olha só. Vocês vão ver que tudo que tá vazado vai ficar preenchido com a tinta. E isso é que é legal do stencil, porque eu posso ir espalhando essa matriz pelo papel todo e eu vou ter sempre o mesmo passarinho em vários lugares diferentes. Isso é muito legal. Já dá pra pensar em vários trabalhos diferentes pra gente fazer. Olha só, vamos ver como ficou? Será que deu certo? Ah lá. E se eu quiser colocar uma andorinha aqui, completando, vindo em direção a essa minha outra primeira? Vamos lá, é só colocar aqui, pegar um pouquinho mais de tinta pra ficar legal. Passar aqui. Pegar aqui do meu dedo um pouquinho pra aproveitar, né? E a gente passa aqui no stencil. É uma técnica muito fácil de fazer. E que aqui eu tô usando um papel craft, né? Que é aquele papel grande, pra ficar mais fácil de vocês verem. Mas você pode fazer isso em tecido, pra enfeitar a almofada. Pode fazer isso em camiseta, se quiser, por que não, né? Que é uma camiseta personalizada. O stencil é uma boa forma de fazer isso. Olha lá. Um passarinho. Olha que legal. Tcharam! E assim eu posso fazendo ao longo de todo o meu papel, até encher ele de passarinho. E olha só como é que ficou legal os meus passarinhos. Dá pra fazer, tá vendo? Uns mais escuros, onde eu coloquei mais tinta. Tem alguns que ficaram mais cinzas, né? Porque eu já tava com menos tinta no rolo. Então é isso, é experimentando. Se eu tivesse usado mais cores, teria ficado mais legal, mais colorido. Acho que eu ainda vou acrescentar algumas coisas aqui, que eu gostei bastante do resultado. E olha só como é que ficou minha mão. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou lá lavar minha mão, preparar, limpar o espaço aqui de novo, e aí a gente vai partir para a segunda parte da oficina.
Para essa segunda parte da oficina, eu chamei minha prima Giovana para me ajudar. Fala oi, Giovana. Oiê! E como eu falei, existe um artista que ele usa os stencils de uma forma diferente do que a gente viu até agora. O que ele faz? Eu deixei até uma matriz aqui para a gente poder entender melhor o trabalho dele. Essa aqui é a matriz de stencil que a gente já aprendeu a fazer, que a gente já conhece. Essa daqui é a minha matriz de lua. E o que esse artista faz? Ele chama Nikolai Tolsty, ele é um artista russo. E aí, ao invés dele pegar a matriz, colocar em cima do papel, pegar um pouco de tinta, algum pigmento e pintar, ele vai preencher essa matriz com o espaço que tem em volta dele. Que aí, na maioria das vezes, são florestas, o céu, o chão, o mar. Tem várias fotografias incríveis. E aí, o que ele faz? Ele pega a matriz, posiciona na frente daquilo que ele quer fotografar, que ele quer recortar. Então, por exemplo, eu tenho essa parede cinza aqui atrás. É como se eu pegasse a minha matriz, eu coloco aqui, pego uma câmera, eu vou pegar aqui a câmera do meu celular, aponto para a matriz e é assim que fica. Se eu virar a matriz, fica até melhor. É uma matriz escura, né? E aí assim eu recorto a minha parede. E é meio que isso que a gente vai fazer agora. Eu fiquei pensando sobre como o lugar onde a gente mora, né, onde a gente habita, ele faz parte de quem a gente é. Então eu pensei, que tal a gente construir matrizes a partir da nossa própria silhueta, da nossa imagem. Então eu tô aqui com a Giovana, e aí eu vou pedir pra ela fazer uma pose que represente quem ela é. A gente vai pegar essa fotografia dela, vai desenhar ela aqui nesse papel, só a silhueta, vai recortar e vai experimentar fazer o processo que esse artista, Nikolai Tolsty, faz. Só que ao invés de recortar florestas e usar os ambientes, né, naturais de fora, a gente vai usar os ambientes internos que a gente tem dentro de casa. Então a gente vai explorar quais são as cores, as texturas, as coisas que a gente tem em casa para ver. Vamos lá? Eu trouxe a Giovana aqui para uma parede branca pra gente poder tirar foto, porque é uma parede branca, sem muitos detalhes em volta, vai ficar bem mais fácil na hora de você pegar para desenhar a silhueta. Lá dentro vocês vão ver depois como é que a gente vai fazer esse processo. Então assim, chama alguém para te ajudar, mais fácil quando tiver uma pessoa para te fotografar. Você escolhe uma pose que te represente e pede para essa pessoa tirar a foto. E aí, Giovana, escolhe uma pose que te represente. Chega um pouquinho mais pra cá, pra ficar na parede. Mais pra lá. Vai. Tirar assim, de corpo inteiro também. E agora, com a foto dela, a gente vai fazer a silhueta. Vamos lá. Agora que a gente voltou aqui pra mesa, eu tô aqui com o celular com a foto da Giovana. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, tenta no celular aumentar o brilho no máximo para a tela ficar bem brilhante, para você conseguir enxergar quando você colocar a folha por cima, tá vendo? Dá para ver uma sombrinha da Giovana? Então, o que a gente vai fazer, Gi? Eu vou colocar o celular aqui em cima da mesa, virado para você. E aí, a gente vai colocar o papel em cima do celular, bem de levinho. Você tá conseguindo ver sua sombra? E aí, agora, a Giovana vai desenhar e contornando a silhueta dela. Vai. Mais clarinho tudo. Isso. Vai. Boa. Aí. Agora você pode até fechar aqui a sua silhueta. Isso aí. Bom,
Agora a Gi conseguiu ver uma pequena sombrinha. Não tem problema se não ficar perfeito e tal, essa não é a proposta aqui. Eu vou pedir pra Gi dar uma reforçada aqui nessa linha, pra você conseguir recortar melhor. Então pega o lápis. Isso. E passa aí mais forte na linha, fica melhor. Então você faz isso. Quando você colocar o celular assim, em cima da câmera, você vai ver que dependendo da hora do dia que você fizer e tal, você não vai conseguir enxergar muito bem. Aqui dá pra ver assim, tá vendo? E aí, quando você força o lápis força o lápis com muita força, aqui em cima do celular, a foto pode mexer e tal, como se você estivesse tocando na tela. Então, vai com o lápis bem levinho, tenta tirar o máximo que você conseguir de informação, passar assim o lápis em cima da linha mesmo, e aí depois faz igual a Gi fez, que ela reforçou aqui, e aí já dá pra ver bem melhor a silhueta dela. E agora, Gi, o que você vai fazer? Com a tesoura, você vai recortar essa sua silhueta. Então assim, a folha tá muito grande, né? A gente vai recortar aqui pra diminuir um pouco a folha, pra facilitar a vida, né? E agora pode recortar. Recortar tudo aqui, na linha que você desenhou. Corta aqui no meio, dobra assim, corta isso. Aí, vem agora esse enfeitezinho e tenta recortar na linha. Vai. Pode segurar a folha você. Vai lá. Você consegue. Se você tiver uma tela também um pouco maior que a do celular, fica mais fácil. Assim, com a do celular, dá pra fazer, super tranquilo. Giovana tá fazendo aqui. Mas, de repente, se você tiver a tela de um computador pra você colocar sua foto, ou a tela da TV, quanto maior você conseguir colocar a sua foto e sua silhueta, mais fácil de tirar essa linha pra poder fazer a matriz. O povo vai achar que eu fiz rapidão. Eles vão saber que não. Você não sabe quando um vídeo tá acelerado? Sei. O que tá acontecendo? Não tô conseguindo colocar. Vai. Você gira o negócio e vê o melhor jeito. Você pode, corta essa linha aqui primeiro. Isso, vai. Aí. Boa. Agora é isso, você fez esses dedinhos e mandou. Vai. Aí. Vai no pontinho. Aí. Graças a Deus. Tira só um pouquinho melhor aqui, ó. Que aí vai ficar perfeito. Pra ficar fácil, né? Não sabia que depois eu teria que tirar isso. Pronto? Vai. Também pode pensar, né, em como fazer uma pose que seja mais fácil de recortar. Gente, depois você tá com o negócio no lixo pra sua mãe não ficar brava. Tudo que for lixo vai juntando pra limpar. Por isso que tem que ter um adulto perto. Sim. E a criança pra jogar fora. Foi? Sim. Conseguimos! Tá aí, stencil de Giovana, a pose dela. Mostrei pra câmera você. Agora,
com o stencil pronto. Já temos aqui a silhueta da Giovana. A gente vai para a parte da expedição fotográfica. E o que a gente vai fazer? A gente vai sair. Eu vou com a câmera atrás da Giovana e a gente vai sair pela casa fotografando as cores, as texturas e tudo isso através de quem a Giovana é. Através da silhueta dela. Vamos lá? Sim. Então toma aqui o seu. Meu E a negócio. gente vai lá. Isso. Vamos pra expedição agora. Vamos pra expedição, gente. Vai. Vamos. Vê as texturas, as cores que você quer. O que mais? Vamos lá. Ih, deu uma sombrinha. Aí, vamos lá. Segura aqui. O que mais? Ah, dá pra colocar em cima das plantas aqui, olha. As plantas aqui. Segura ali na frente. Vamos demais. Segura direito. Segura firme. E aqui? Por último. Vai terminar. Você, não? Boa, segura. Ó. Que artístico. Boa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da oficina. Mandem pra gente as fotos que vocês tiraram na expedição de vocês, como que ficou a silhueta. A gente quer conhecer, né? Sim. As texturas e as cores que tem na casa de vocês. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail. E espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu, né? Sim. Então um beijo. Tchau.